Olá, pessoal. Sou o professor Icaro Andrade Souza, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Iremos hoje iniciar as nossas videoaulas do módulo 4 do nosso curso de programação, cujo tema do módulo é Estruturas de Armazenamento Estáticas. E hoje começaremos com a videoaula sobre Introdução aos Vetores. Para falar de vetores, a gente precisa entender qual é a o que são vetores, né? Qual a definição de vetores e também quando e como utilizar vetores. Porque assim, conhecer o tipo de estrutura às vezes é mais fácil e saber implementar na linguagem, às vezes é muito mais simples, muito mais fácil do que a gente identificar quando de fato utilizar. É muito comum, quanto mais a gente consegue aprender técnicas e outras funcionalidades das linguagens de programação, a gente querer, em todo exemplo, em todo problema que a gente enfrenta, tá inserindo todos aqueles aprendizados, né? Mas tem tipos de estruturas que uma, elas têm um arcabouço ali que servem para determinadas circunstâncias, mas que elas podem ser desnecessárias ou até prejudicar o desenvolvimento de determinadas soluções. Então, não é sempre que a gente vai utilizar cada uma das estruturas que a gente vem estudando, né, no curso. Então, a gente precisa entender muito bem qual é a definição, como aplicar, mas principalmente quando utilizar esse tipo de estrutura. E aí a gente começa entendendo o que são os vetores e depois por que utilizar e quando utilizar esses vetores. Então, para isso, embora iniciar fazendo ou tentando fazer o seguinte exemplo. Então, a gente tem uma situação, problema aqui que fala: desenvolva um programa que receba um número real x e um valor n inteiro. Em seguida, receba n valores reais e informe se o valor x estava ou não dentro da sequência de números. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu vou receber um valor real, no caso aqui o valor 10,5, que seria um valor que eu estou procurando, certo? Depois eu vou receber um valor correspondente, que é um valor inteiro, correspondente à quantidade de números que vai ter o meu conjunto. Nesse caso aqui, ele está dizendo que vão ser 3 números que vai ser a quantidade de elementos do meu conjunto. E aí, em seguida, a gente vai receber cada um desses elementos. Então, aqui o primeiro elemento foi 10,1, o segundo foi 4,8 e o terceiro foi 10,4. E o que ele quer de resultado? Ele quer que a gente informe se o valor x que foi dado aqui inicialmente, se ele está dentro da sequência de números ou não está. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos pensar primeiro na lógica e depois a gente volta para a linguagem de programação. Então, ele vai me dar ali um valor que eu vou chamar aqui de valor x, que vai ser o valor pesquisado. Ele vai me dar uma quantidade n, que seria a quantidade de números do conjunto. E em seguida, ele vai me dar cada elemento do conjunto. Mas como a gente viu no módulo anterior, que a gente tratou lá dos laços de repetição, tem situações que eu vou receber vários valores, mas que eu não necessariamente eu preciso de todos os valores. Então, eu tenho que ter sempre esse cuidado, né, de saber se eu preciso realmente armazenar ou não. Até agora, a gente não conhece nenhuma estrutura que a gente pode utilizar para armazenar vários valores. A gente só conhece as variáveis, onde cada variável é um espaço de memória que armazena um determinado valor. Então, eu poderia criar uma variável 1 aqui, que seria responsável por inserir, né, um determinado valor. Mas eu teria só um espaço. Então, eu tenho uma caixa aqui, que é a caixa do valor x, eu tenho uma caixa aqui, que é a caixa da quantidade n, e eu tenho os elementos que vão ser digitados. E nesse caso aqui, eu só consigo criar nesse momento uma caixa para receber um único valor, né?
Então vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu falo para vocês assim, ó, o número que eu estou procurando é o número 10, certo? Eu estou procurando o número 10. O meu conjunto tem 5 elementos, certo? E você precisa me dizer se dentro do meu conjunto você tem o número 10. E aí o que, que a gente faz? A gente vai receber os valores, só que eu não tenho como guardar todos esses valores. Então imagine que a gente tem uma mesa e que à frente da nossa mesa tem várias cartas viradas para baixo, certo? Então, nesse caso ali, teria 5 cartas viradas para baixo. Eu não consigo ver todas as cartas de vez. Eu consigo ver uma carta por vez, certo? E aí eu só consigo lembrar de uma carta, que foi a última carta que eu vi. Então, nesse caso, só que a gente sabe qual é a carta que a gente está procurando. A gente está procurando a carta 10, certo? Então vamos imaginar que essas cartas só têm números. Então, a primeira carta que apareceu no conjunto, que eu consegui desvirar lá e revelar o valor, foi a carta que continha aqui um valor 2, certo? Aí depois eu virei a segunda carta, e a segunda continha um valor 7. Depois eu virei a terceira carta, que continha um valor 5. Depois eu virei a quarta carta, que continha o valor 6. E depois eu virei a última carta, que continha o valor 11. E aí eu lhe pergunto, diante desse contexto, o valor X que nós procurávamos, que é 10, está ou não está no conjunto? Acredito que você tenha falado que não está, certo? Por quê? Porque você lembra de todos os valores que eu citei aqui? Provavelmente não, porque a gente não conseguiu armazenar, registrar todos esses valores. Mas o que, que a gente fez? A cada valor que eu apresentava no conjunto, você comparava com o valor que você está procurando e você falava, oh, ainda não está, ainda não chegou o valor, ainda não chegou o valor. Agora, se a gente imaginar uma outra sequência de números, por exemplo, a primeira carta vai ser o valor 3, a segunda, o valor 5, a terceira, o valor 10, a quarta, o valor 7 e a quinta, o valor 9. E aí, está ou não está dentro desse segundo conjunto? Você vai falar que está. Você viu que tinha o 10 lá. Mas você sabe quais eram todas as cartas que tinha, quais eram todos os números do conjunto? Não, você não gravou todos os números. O que você fez foi comparar cada número que aparecia com o valor que você quer identificar, e a partir dessa comparação, você está criando uma espécie é, de identificador, certo? Então, a gente fica verificando e no momento que a gente encontra a carta, a gente meio que seta esse identificador para um valor que, ó, e agora eu encontrei, então existe essa carta. Então, a partir desse momento, eu já sei que aquele valor que eu estou procurando está no conjunto. Então, perceba que a gente não gravou todos os números, a gente simplesmente se foi verificando a cada número que aparecia se era igual, e se fosse, a gente meio que registrava isso. E como é que a gente pode fazer isso numa linguagem de programação dentro de uma solução computacional? A gente pode pegar cada número aqui e criar uma outra variável que eu posso chamar aqui de qualquer nome. Eu vou usar o nome flag aqui porque comumente na literatura a gente tem, né, a utilização desse nome. Flag no sentido de é uma variável que é uma variável marcador, certo? E aí eu posso utilizar esse artifício para várias situações na programação. Nesse caso aqui, eu só tenho duas opções, que seria o quê? Seria ou ele está, ou seja, o número X que eu estou procurando está no conjunto ou ele não está. No início, a gente pegou o valor X, pegou a quantidade 5. Eu não peguei nenhum número ainda. Minha flag vai dizer o quê? Que por enquanto não está, correto? Eu não vi nenhum número, então eu inicialmente presumo que o 10 não está. Então,
eu faço o quê? Eu vou setar um valor aqui que, para mim, isso aí, qual o valor que eu vou setar? Pode ser qualquer valor. Você vai definir o valor que vai representar cada situação. Um valor para não estar e outro valor para estar, porque nesse contexto só tem duas opções. Então, eu vou colocar o valor zero aqui, representando o que não está, certo? Que o valor x não está no conjunto. E aí, imagine que o primeiro número aqui que saiu foi o número 7. Aí você verifica, 10 é igual ao número 7? Não. Então, flag continua a mesma coisa, não está. Aí vou para o próximo número. O próximo número foi 5. 5 é igual a 10? Não. Então, continuo. Isso eu estou registrando aqui, né? Já peguei um número, já peguei dois números. E não é o 5. Não está. Então, a flag continua com zero. Aí, o próximo número foi. Então, o terceiro número aqui foi 6. 6 é igual a 10? Não. Então, continua não estando. A flag continua com o mesmo valor. E aí, agora, no quarto número, o número que apareceu foi o número 10. Opa, 10 é o número que eu estou procurando. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha flag e vou mudar de valor. Então, minha flag, por exemplo, aí eu posso escolher qualquer valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar o número 1 como o verdadeiro, né? Que estaria dentro do conjunto. Então, 1. Ok. Lembrando, o número você que define. Ok. Então, eu continuo pegando os números, né? Porque eu preciso encerrar lá a coleta de dados. Então, já peguei 4 números, o outro número foi o 3. 3 é igual a x? Não. Flag continua com o mesmo valor, mas ele já está com o valor de 1 porque ele já encontrou, né? Então, dessa forma, encerra-se os 5 números e eu encerro essa parte, né, do laço de repetição de pegar vários valores. E aí, no final, eu não gravei quantos valores eu peguei. Mas o importante é que é essa parte aqui, ó, que eu consigo ver que eu marquei uma flag que representa aquilo, a saída que eu quero dar. Se a flag tivesse valor zero, eu ia indicar o quê? Eu ia indicar que o valor x não pertence ao conjunto, porque em nenhum momento foi igual. Mas nesse caso, o valor da flag tem o valor 1. Então, nesse caso, mudou. Se mudou, foi por quê? Porque eu achei algum número aqui que era igual a esse de cá. Então, perceba que para essa situação problema, eu não preciso de uma estrutura de vetor ou de. Eu não preciso armazenar todos os dados. Eu preciso apenas, com a lógica e a estruturação, né, das outros tipos de comandos que a gente já viu, a gente consegue solucionar esse problema. Então, armazenar toda a sequência seria desnecessário para esse problema. E aí, como é que a gente consegue resolver isso falando, né, computacionalmente aqui, já com a linguagem de programação? Então, vamos lá. Vamos começar subdividindo o nosso problema. Então, a primeira parte é a entrada de dados. Né? Então, eu tenho que pegar aqui um valor X, pegar uma quantidade e, a partir daí, pegar todos os dados ali do conjunto, né? Claro que eu vou pegar por vez, não vou armazenar tudo em nenhuma estrutura. Então, nesse caso, vamos criar aqui um float valor x, que é o valor que eu estou buscando, e já vou criar um num aqui, que é para pegar cada um dos valores. E vou criar um int aqui, quantidade n. E, obviamente, eu vou precisar de um laço de repetição para pegar todos esses dados, então já vou criar um count ali para o nosso contador. Então, a primeira coisa que eu vou pegar. Pessoal, vocês veem que eu não coloco prints informativos, né? Por exemplo, eu poderia colocar um print aqui, informe o valor da busca. Poderia fazer isso, não tem problema. E se você fizer, não está errado, está correto. Eu só que para simplificar aqui e ficar também num tamanho, o código ficar num tamanho que fique mais fácil de vocês visualizarem, eu simplesmente não fico colocando prints informativos. Mas na hora que vocês programarem, sinta-se à vontade para colocar os printfs informativos e deixar o programa mais fácil e mais usual. Então, nesse caso, %f, porque eu vou pegar o valor de x, que é uma variável real, e aí, beleza, peguei o valor de x, peguei aquele primeiro valor ali, que é, nesse caso, 10,5. E agora eu vou pegar aquela quantidade que vai ser a quantidade do conjunto. Né? Então, vou pegar aqui %d, quantidade n.
Poderia pegar no scanf só também, mas só para ficar mais ilustrativo. Então, peguei o valor X e peguei a quantidade. E a partir disso, eu preciso fazer um laço que rode aquela quantidade de vezes para eu pegar cada um dos números. Esse laço vai ser por contador. Como é um laço por contador, eu prefiro fazer aqui, logo, utilizar a estrutura for, porque fica tudo, todas aquelas três regras ficam dentro da própria estrutura. E a primeira regra é, quem lembra, do laço de repetição, inicialização, né? Então, eu vou inicializar, nesse caso, o meu conte aqui eu vou inicializar com zero. Boto ponto e vírgula, vou para a segunda regra, que é condição de parada. Nesse caso, enquanto o conte for menor que a quantidade n, como eu comecei com zero, né, eu já vou aqui colocar só menor, porque ele vai fazer para zero e não faz para aquela quantidade. Por exemplo, se for 3, ele vai fazer para zero, para 1 e para 2. Quando for 3, ele para, e aí ele já vai ter feito 3 vezes. E no final aqui o incremento, né, conte mais mais. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida com relação a isso, sempre que fizer um laço, você pode botar, por exemplo, um printf simples aqui e verificar se aquele laço roda aquela quantidade de vezes que você quer. Então, botar um espaço aqui só para facilitar a visualização. Então, aqui agora eu vou digitar, por exemplo, 10.1 e vou digitar aqui 3. E aí vai ter 3 As, tá vendo? Então, está rodando corretamente o meu laço. Então, eu já sei que está funcionando. Uma vez que está funcionando, a gente vai tirar o printf e vai colocar agora o scanf, que a gente fez esse laço para pegar cada um dos valores pertencentes ao conjunto, que também são reais, né? Valores reais. Então, usei o %f ali e peguei cada um dos números. Então, a nossa entrada de dados está ok. Só que o que eu preciso agora? Eu preciso descobrir se o valor x ele pertence ao conjunto. Então, cada número que eu pego aqui, eu preciso verificar se esse número que eu peguei ele é igual ao valor de x. E se for igual ao valor de x, eu preciso o quê? Eu preciso setar a minha flag, né? Só que aqui eu ainda não criei a nossa flag. Então, vou criar aqui uma variável, que eu vou chamar de flag, poderia ser qualquer nome, e vou dizer que inicialmente ela tem um valor zero. Se por acaso eu encontrei o valor, minha flag vai passar a receber o valor 1. E se eu não encontrar, eu faço o quê? Aí tem gente que faz assim, flag é igual a zero. Só que isso aqui está errado, pessoal, porque se você encontrou, você coloca aqui a flag para 1. Mas depois, se você encontrar outros números que não pertencem ao valor que você está procurando, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a flag vai voltar a ser zero. Só que não, porque uma vez que você já encontrou, pode vir 10.000 números que não sejam o que você está buscando, não tem problema, porque você já encontrou o número e ele pertence ao conjunto. Então, não, o conjunto, nesse caso aqui, não tem que ter todos os números iguais ao valor de x. É apenas o valor de x tem que, em algum momento, estar dentro do conjunto. Então, se em algum momento isso aqui foi verdade, a flag passa a ser 1 e não deve voltar a ser 0. Então, nesse caso, a gente vai ficar só com desvio condicional simples. E aí, no final, eu tenho duas possibilidades de resposta. Né? Eu posso falar que o valor de x, ou até colocar assim, o valor por cento f para ficar legal, botar aqui um ponto 1 para ficar só uma casa decimal, o valor tal pertence ao conjunto, e aí eu vou exibir aquele valor x, ou eu vou colocar que o valor tal não pertence ao conjunto. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Se eu tenho duas possibilidades que são opostas, eu vou usar um desvio condicional duplo aqui, que nesse caso um if else. Um vai ser uma determinada condição e o outro vai ser a outra condição, certo? E quem vai definir isso? No caso, a minha flag. Eu inicializei ela com zero. Se rodar aqui para todos os números e em nenhum momento isso aqui for verdadeiro, então isso aqui nunca vai acontecer. E aí a flag vai permanecer com o valor inicial. Então, se a flag permanecer com zero, significa que, no valor não pertence ao conjunto. Agora, se a flag em algum momento tomou o valor 1, é porque em algum momento esse desvio condicional aqui, essa condição foi verdadeira. Então, significa que eu encontrei aquele valor de x. Então, se a flag for igual a 1, é porque pertence. Se não, não pertence. E aí, dessa forma aqui, a gente tem um código que soluciona o nosso problema, certo?
Então, esse código, ele soluciona o nosso problema. Vamos testar? Então, imagina que a gente está procurando aqui o número 10, como a gente vinha falando. E aí eu tenho 5 números. O primeiro da sequência vai ser o 10, eu já coloquei 10, né? O segundo, 7, o terceiro, 5, o quarto, 3 e o último, 8. Então, ele falou que o valor 10 pertence ao conjunto, corretamente. Agora vamos executar novamente. Então, imagine que o primeiro foi, estou procurando 10, eu tenho 3 elementos no conjunto, o primeiro é 5, o segundo é 8 e o terceiro é 9. Então, o valor 10 não pertence ao conjunto. Então, nossa solução ela funciona. E perceba que em nenhum momento a gente precisou armazenar todos os elementos do conjunto. A gente foi pegando e já foi buscando ali fazer uma comparação. Agora vamos imaginar uma outra situação, problema, que seria: desenvolva um programa que receba um valor n inteiro e em seguida receba n valores reais. E por fim, receba um valor x e informe se o valor x estava ou não dentre a sequência de números n. Então é o mesmo problema, só que mudou a ordem de entrada dos dados. Nesse caso agora, eu vou receber a quantidade, eu vou receber os elementos do conjunto e só depois eu vou obter o valor que eu estou procurando. Então, qual é o problema agora? Imagina que a gente tem lá várias cartas sobre a mesa, né? E você não pode ver todas de uma vez, você tem que ver uma por vez. E você não consegue gravar todas, você só vai conseguir gravar a última que você viu. E aí eu falo, ó, olhe uma por uma. Então você olhou a primeira, quando você olhar a segunda, você já esqueceu a primeira. Quando você olhar a terceira, você já esqueceu a primeira e a segunda, e assim sucessivamente. Então no final você só vai lembrar da última. E aí depois eu te falo assim, o 10 estava lá na sequência, só que você não lembra da sequência toda. Você só lembra da última carta que você viu. Então nesse caso, você não vai conseguir saber, ter certeza se o valor estava no conjunto, porque você precisa ter esses valores guardados previamente, porque só depois você vai ter o valor que você está buscando. Então, quando você pegar o valor que está buscando, você tem que voltar e olhar uma por uma. Então, para esse tipo de problema, eu precisaria obrigatoriamente armazenar os dados, né? E aí, se eu preciso armazenar os dados, com as estruturas que a gente tem hoje, a gente não consegue resolver o nosso problema. Então, a partir daí, né, a gente precisaria de uma estrutura como a estrutura dos vetores. Uma outra situação problema: desenvolva um programa que receba uma sequência de números inteiros, n, e exiba a sequência de forma inversa. Então, nesse caso, eu quero receber uma sequência de 5 números, conforme a entrada aqui. E aí eu recebi os 5 números, e o meu programa deveria exibir a sequência inversa. Então, para exibir a sequência inversa, eu obrigatoriamente precisaria ter guardado toda a sequência. Então, mais uma vez, esse problema eu precisaria obrigatoriamente armazenar os dados, né? Ou vamos imaginar o seguinte problema: desenvolva um programa que receba a média de cada um dos alunos no componente e, em seguida, exiba a menor nota e a média geral da turma. E aí, para esse tipo de problema, a gente precisa ou a gente não precisa dos vetores? Ou de uma estrutura que armazene os dados? Eu preciso armazenar todas as notas dos alunos para conseguir resolver esse problema? O que é que vocês me dizem? Obviamente não, né, pessoal? A gente não precisa, até porque a gente já resolveu esses problemas, né? Não em conjunto, mas a gente já resolveu para obter o menor e para obter a média geral. Então, para obter o menor, basta que eu receba os valores e vá já identificando quem é o menor daqueles que eu recebi. E a média geral, basta que eu faça a soma, né? Então, eu posso fazer a soma de todos os valores e no final eu divido pela quantidade e tenho a média. Então, para esse exemplo 3, eu não preciso armazenar todos os valores. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque uma vez que a gente conhece a estrutura e começa a armazenar todos os valores, a gente fica induzido a sempre querer já
armazenar de cara todos os valores. Mas a gente tem que ter cuidado. Lembra que, assim como as variáveis, né, se eu quero armazenar vários valores, eu vou precisar de muita memória, né, e isso vai ter um custo computacional envolvido. Então, eu preciso realmente ter ciência de que meu problema é que dentro desse problema que eu estou resolvendo é necessário armazenar os valores e, de fato, a partir daí, utilizar esse tipo de estrutura. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, o que, quando a gente precisa de armazenar os valores, de estruturas como a que a gente vai ver na próxima videoaula, e espero vocês na próxima videoaula para a gente tratar especificamente de como desenvolver os vetores, o que são os vetores de fato, que a gente ainda não definiu, e como desenvolver os vetores com a linguagem de programação C.